Saudações especiais a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. No programa de hoje nós vamos conversar com a secretária municipal dos Direitos da Mulher, a Eni Fernandes. Temos muita coisa para conversar a respeito desse tema, mas antes disso, as notícias mais importantes do dia. A partir desta segunda-feira, serão interditadas algumas vias de acesso aos bairros próximos da Avenida Brasilusa, devido às obras do canal anti-enchentes. De acordo com a Secretaria de Obras, serão fechadas para o trânsito as avenidas Dom Manuel e Praia do Restelo, as ruas Duarte Pacheco, Diogo Correia, Pero Vaz de Caminha e Rua Acre. O acesso só será permitido a moradores. O tráfego de veículos em toda a extensão da Brasilusa permanecerá liberado, mas alguns trechos estarão com o trânsito em meia pista. Na Brasilusa, estão sendo construídos 4 piscinões para reter água de chuva. O maior deles será construído no meio da Praça da Rotatória. Terá 60 metros de diâmetro e 18 metros de profundidade. Essa altura aí equivale a um prédio de mais ou menos 6 andares. E vai reter aproximadamente 50 milhões de litros de água. Ainda será construído um outro poço na Avenida Romeu Strassi. Essas obras têm o prazo estimado de execução em 10 meses. Começam hoje as inscrições para o concurso público do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, o SEMAI de Rio Preto. A taxa de inscrição é de R$ 15 para as vagas que exigem ensino médio ou curso técnico e R$ 20 para as que exigem curso superior. São 117 vagas para diferentes funções. O prazo de inscrição segue até o próximo dia 24 de fevereiro. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Entre os cargos disponíveis estão agente de saneamento, que exige curso técnico em edificação ou saneamento, agente administrativo, que pede ensino médio completo, e gestor de saneamento, que requer formação em engenharia civil. Os salários para os candidatos que concorrem a vagas que exigem ensino médio ou curso técnico são de R$ 1.794 e para superior, R$ 4.320. São 72 oportunidades para níveis técnico e médio e 45 para o nível superior. E Rio Preto é campeã estadual em número de vítimas de trânsito. No ano passado, foram 4.718 pessoas mortas ou feridas, o que representa um aumento de 17% em relação a 2012, quando 4.024 pessoas se envolveram em acidentes de trânsito na cidade. Proporcionalmente, o índice de vítimas em ruas e estradas daqui é maior até que o da capital. Em São Paulo, a cada grupo de 100 mil habitantes foram registradas 231 vítimas em acidentes no ano passado, enquanto que em Rio Preto foram 1.393,53 vítimas a cada grupo de 100 mil pessoas. E o reajuste do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, voltou a valer em Rio Preto, depois que uma decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que determinava a suspensão do aumento. A decisão foi divulgada neste final de semana. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski, que analisou o recurso da Prefeitura e foi favorável ao Executivo. O caso foi parar no STF, depois que o município recorreu da decisão do Tribunal de Justiça, que havia suspenso o aumento considerado abusivo. O assunto ainda deverá ser examinado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e a decisão poderá sofrer modificação outra vez. Nós estamos hoje tendo o prazer de receber aqui no Opinião Cidade a secretária municipal dos Direitos e Políticas para Mulher, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia, a assistente social Eni Fernandes. Eni, em primeiro lugar, os nossos agradecimentos pela sua presença, pela oportunidade de a gente conversar com você sobre assuntos tão relevantes como esses afetos à Secretaria da Mulher. E pelo prazer de revê-la também, você estava sumida mesmo, fazia tempo que eu não te via. É um prazer tê-la aqui na TV da Cidade para a gente conversar sobre a sua secretaria. Olha, Reizinho, eu fico honrada em poder estar com você, pela relação de amizade que eu sempre tive com você, pelo respeito profissional que eu tenho com você, feliz em reencontrá-lo, né? E, acima de tudo, de poder falar com a nossa população sobre coisas que eu considero tão importantes, né, e que eu sempre defendi na minha vida, que são os direitos das pessoas, né? Estou numa secretaria que defende o direito da pessoa com deficiência, direito das mulheres,
o direito das pessoas de se promoverem sobre qualquer diferença que possa haver, né? Então, estava até agora há pouco conversando com pessoas que trabalham aí a questão dos direitos. Eu fico muito feliz em poder estar conversando com a nossa população sobre esses direitos. Eu acho que enquanto nós, né, seres humanos, não tiver consciência de que todos têm que ser tratados com dignidade, independente de cor de pele, de opção sexual, de sexo, enfim, né? Nós temos que ter essa concepção de liberdade, né? E, acima de tudo, de respeito às pessoas. Eni, ao desenvolver políticas públicas em favor da mulher, da pessoa portadora de deficiência física, da pessoa afrodescendente, né, do negro, a Secretaria, na verdade, está lidando com pessoas mais fragilizadas do que o normal, não é isso? Com certeza. Até uma pessoa que conversava comigo agora há pouco falou: eu não entendo como uma mulher que apanha do marido ainda quer voltar com ele. Aí eu disse para ele: olha, por que ela quer voltar? Primeiro, porque é uma dependência histórica. A nossa cultura impõe para nós mulheres que estejamos com o homem do lado, senão você não é respeitada, né? Tem que ter o marido. Assim como um homem também tem que estar com uma mulher para chegar numa festa e tal. Então, são questões culturais que vêm de longa data. A segunda questão para a mulher depender do homem é a questão econômica. E uma terceira questão é psicológico, né, que vem dessa cultura, né, que nós acabamos de colocar. Então, são questões que não são fáceis de ser trabalhadas. Nós estamos lá na Secretaria trabalhando essa questão com uma equipe de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, advogados, né? A promotoria tem nos dado muito apoio, o pessoal mesmo voluntário, né, conselheiros. Então, nós temos, assim, uma gama de pessoas e de profissionais, né, que são contratados para fazer esse trabalho, mas eu posso te dizer que é um desafio. Não é uma coisa fácil de ser trabalhada. As pessoas falam: mas isso é fácil, né? Não é fácil, não. Eni, outro dia, conversando aqui mesmo com a doutora Suzana Quintana, presidente da OAB, ela está dizendo que ela está envolvida agora num movimento para tentar a criação e instalação de uma vara contra a violência doméstica, né? Nós tivemos até uma conversa já. Eu tô até em débito de deixar já aqui firmado com a doutora Suzana, que em breve eu vou procurá-la para a gente engrossar esse movimento, né? Que ela já havia nos solicitado esse apoio, essa parceria. Ela chamava atenção exatamente para essa questão de fundo econômico que você levantou. Ela disse que no momento em que existe a agressão, a mulher é alvo de uma série de cuidados, às vezes da família, familiares que acabam ajudando, hospedando ela em outro lugar, etc. Mas aí a vida continua, o tempo passa. E daqui a pouco ela perdeu aquela meio de subsistência que era talvez o salário do marido, qualquer coisa assim. Justamente. Então ela acaba voltando exatamente pela falta de um mecanismo, no caso aí a vara contra a violência doméstica, ela acaba voltando, se submetendo a isso. É isso que você estava dizendo aqui, né? Nós estamos, inclusive, Reizinho, com trabalho das casas-abrigos, que eu considero muito importante. Aliás, só para dizer para vocês que nos assistem, que Rio Preto é uma das poucas cidades no estado, aliás, é pioneira no estado de São Paulo, na instalação das casas-abrigo e do centro de referência. E nós temos duas casas. Uma casa que a mulher de Rio Preto chega, que a gente chama de curta permanência. Ela chega lá, ou através da delegacia da mulher, ou através espontaneamente, ela pode procurar o centro de referência na secretaria. Ela está nessa situação que você falou, né? Está sendo agredida, pode ser morta, né? Isso. Então ela vai lá, ela fica abrigada até 15 dias nessa casa, quando é feito um diagnóstico da situação, para ver se ela tem condição de retornar à família, às vezes para casa de um parente ou não, ou vai para uma casa de longa permanência. Nós temos aqui trouxemos, né, um manual, vou deixar com você, né, para você ler e poder estar depois divulgando, sobre as casas-abrigo, as duas casas-abrigo. Então, essa de curta permanência e a de longa permanência, que a mulher vai poder ficar até 6 meses, se for necessário, né, e aí ela sai preparada.
Pelo menos é esse o nosso esforço, para ou ter um emprego, ou ir para uma outra cidade, às vezes é o desejo dela, morar em outra cidade, não morar mais aqui, ou às vezes vem de fora, porque vem mulher também da nossa região. Nós temos ainda em formação uma rede um consórcio entre as cidades, que ainda não está bem formulado, mas nós estamos aí trabalhando, e esse ano é uma das nossas metas, construir esse consórcio de cidades regionais, que vem desde Rubiné até Santa Adélia, no sentido de que toda mulher vítima de violência seja acolhida nessa casa, seja dada todas essas condições dela se reerguer, dela se refazer para voltar para a vida. Então, em Rio Preto já estão funcionando as duas casas? Duas uma casas, pra permanência mais breve, a outra... A primeira já existia desde 2004, na gestão da Mauri, e agora com o Dr. Valdomiro foi criada a segunda casa, né, que é a casa de longa permanência. Na realidade, a primeira casa, quando existia, ela acolhia para curta e longa permanência. Mas a gente, dentro das normas nacionais, existe um plano nacional de enfrentamento à violência da Secretaria Nacional de Mulheres, né? E esse plano propõe essa divisão, porque às vezes a mulher não precisa ficar lá, e quanto menos você manter a mulher confinada, melhor. Ninguém quer ficar confinado, né? Exato. A gente precisa de liberdade, né? Evidentemente que a localização dessas casas não é objeto de divulgação por questões de segurança. Nem muitas vezes nem funcionários da secretaria sabem onde fica essa casa. E essa casa, por exemplo, essa casa de longa permanência, ela a cada 2 anos, 1 ano e pouco, a gente já está mudando. Agora mesmo nós estamos providenciando a mudança para um local, né? Puxa, até isso tem que pensar, até nisso tem que ser pensado, porque de repente um agressor descobre e fala para o outro, que fala para o outro, né? Acaba virando familiar. Então a casa, quando a mulher, por exemplo, precisa sair, vai um carro nosso, esse carro é todo, não é blindado, mas ele ninguém percebe, né? Como é que chama aquele... Tá com insufilme, né? Com insufilme bem escuro, né? Insufilme não é um insufilme qualquer, é um insufilme escuro, para que ela entre. Lá dentro da casa, o carro entra, pega ela e leva para um outro lugar, se ela precisa vir no hospital, ou se ela vai fazer um curso, né? Tem umas que vai fazer curso. Algumas trabalham, não trabalham? Tem que continuar trabalhando? Como é que não, quando estão aqui em Rio Preto e fica na casa, aí não é possível, né? Então, a gente tem que manter, a prefeitura tem investido bastante, né? Tem tido muito apoio do prefeito, Dr. Valdomiro, tem sido uma pessoa muito parceira, né, dessa questão. Aliás, de todas as questões, eu estava agora há pouco lá no gabinete e estava voltando, né, da pessoa com deficiência, né? Ele tem sido, é claro que ninguém faz milagre, né, Reizinho? Você sabe que o dinheiro é curto, né? A gente gostaria de fazer muito mais, mas nem tudo é possível. Mas dentro daquilo que é possível, a Prefeitura de Rio Preto tem dado um apoio muito grande. Eu me sinto assim, eu tenho dito para as pessoas que me cercam, né? Eu tenho vivido dias de muita alegria, né? De poder estar trabalhando na Prefeitura de Rio Preto, ajudando a construir aquilo que eu lutei muito antes de ser vereadora, né? Ajudei a criar a própria Secretaria da Mulher, foi uma proposta do meu mandato, né? Para o prefeito Edinho. E hoje ver consolidar, e aí eu na frente dessa pasta, eu fico muito, muito feliz em poder estar podendo contribuir para avançar essas políticas em Rio Preto. A secretária Eni Fernandes, todo mundo conhece aí na cidade, né? Tem uma longa história de defesa desses movimentos sociais, etc. Sobretudo das pessoas mais fragilizadas. Sim, né? Justamente. Esse é o problema. Eu não consigo ver a vida... a gente podendo ter uma vida boa com as nossas famílias, chega um final de semana, você faz lá um churrasquinho, e faz o aniversário, enfim, casamento, enfim, tem várias coisas que a gente comemora em família. E aí você vê pessoas... Totalmente privadas disso. Totalmente privadas disso, né? Como é que você pode estar feliz? Como é que você pode não lutar para que um dia essas pessoas possam ter dignidade? Um dos momentos mais felizes da minha vida recente, né, foi poder ir no churrasco no Nova Esperança, na casa de uma pessoa que eu conheci, vi nascer, né, e hoje ela era catadora de material reciclável na Cooperlagos, foi uma entidade também que a gente ajudou a construir, né, e ela recebeu a casa
do Conjunto Nova Esperança e fez um churrasco lá e me convidou para ir. Eu falei, não, eu levo a carne. Ela falou, não. Aí eu levei a carne, mas ela tinha carne na casa dela. Então, isso é uma alegria muito grande. Uma menina que morava ali na favela da Maria Benta, né? Num barraco sem as menores condições. Hoje ter sua casinha... Foi incluída, né, na verdade? Foi. É uma nova vida. É uma vida que todos nós queremos que todo mundo tenha, né, Rizinho? Então, isso é muito importante, né? No caso da casa própria, o direito à casa, por exemplo... faz com que as pessoas se organizem melhor a própria vida. E hoje você vai na casa dela, já tem a garagem para o carro, né? O marido tem um carrinho, já tem a garagem para o carro, tem uma graminha, tem um jardinzinho, isso é muito bom, né? Eni, no caso aí da mulher agredida, né, vamos chamar assim, essas que vivem nas casas abrigo aqui em São José do Rio Preto, num primeiro momento é uma situação de emergência, tem que socorrer ela, tirar ela do perigo ali, né? Justamente. Mas eu imagino que, ao passar do tempo, há outras necessidades que têm que ir sendo atendidas, né? Por exemplo, a autoestima dela, que deve estar em frangalhos, né? Sim. Todo esse trabalho é feito. Existem equipes multidisciplinares para cuidar disso. Justamente. É a nossa batalha, né? Inclusive em mostrar, né? O prefeito, e quando eu disse que ele tem sido muito sensível, né, é que nós precisamos readequar essas equipes, porque você chega na secretaria, você tem um olhar, né, daquilo que está funcionando e daquilo que tem que ser melhorado. E as equipes, né, porque nós temos, Reizinho, eu esqueci de falar, nós temos, né, na secretaria 2 trabalhos que eu considero muito importantes, né? Um deles é o trabalho, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que essa mulher ela não precisa estar ir na delegacia, ela pode diretamente procurar o Centro de Referência antes que coisas piores aconteçam, né? E também nós temos um trabalho de atendimento ao agressor, né? Que é o Centro de Referência e Atendimento à Família. Nós não colocamos ao agressor porque é uma palavra... muito pesada, né? E tem uma equipe, né? Aliás, esses 2 trabalhos contam com equipes de psicólogos, assistentes sociais, que fazem todo um trabalho em grupo, não é um trabalho individual. É claro que muitas vezes tem que ter o atendimento individual, mas faz um trabalho para que essas pessoas revejam, retomem, refaçam sua autoestima, né? E nesse caso que você estava falando aí da autoestima, nas casas-abrigo tem outra equipe, né? Não é a mesma equipe, né? É outra equipe, porque para um profissional atender, e nós atendemos muitos casos, né? Não tem aqui os números, mas fico devendo aqui, numa outra oportunidade te trago, né? Os números anuais, até mensais, mas não são poucos. Nós temos 2 assistentes sociais, 2 psicólogos e... não dão conta de fazer o atendimento. Imagino que essa equipe tenha que permanentemente sendo aumentada também, né? Porque eu acredito que com a divulgação do trabalho que está ocorrendo agora, né? A tendência é que seja cada vez mais procurada, né? E os casos que retornam, né? Nem todos retornam, mas tem reincidência, né? E um vai falando para o outro. Aqueles, por exemplo, no caso do atendimento ao agressor, tem tido muito êxito, né? E... normalmente um fala para o outro, outros refazem a família, o que é muito importante. Eu acho isso, a família é refeita e passam a viver como se fosse um novo casamento, um reencontro, né? Então, no caso do agressor, ele próprio tem que se convencer de que ele tá com um problema, sim, né? Sim, é trabalhado isso em grupo, né? São grupos de 20 homens, né? E aí o psicólogo, o assistente social faz toda uma atuação de forma que eles vão colocando para fora aquilo que é ruim e absorvendo os valores positivos que deve estar dentro de um ser humano para poder reconstruir sua vida. Imagino que existem alguns fatores, né, que interfiram diretamente nesse processo. O alcoolismo, imagino que seja um deles, né? Olha, a droga também. Reizinho, eu sou assim, uma das outras, uma coisa que eu estou fazendo há pouco tempo não, há 10 anos, né? E que eu estou assim, muito comovida, muito sensibilizada para a questão das drogas, né? E o álcool é uma droga, sim. A gente não considera, a gente não, muitas vezes... É lícita, mas é droga. É droga, tanto quanto as outras. E muito difícil de ser, da pessoa deixar. As pessoas falam do crack hoje, mas há especialistas, até segunda-feira passada nós tivemos uma palestra, eu participo de um grupo que chama Amor Exigente, sou voluntária, né?
há 10 anos estou fazendo esse trabalho, é um trabalho apaixonante, né? Com as famílias de pessoas que são dependentes químicas, e entra álcool e qualquer outra droga. E olha, eu posso te dizer que 99% das agressões é em função do uso abusivo de álcool ou qualquer outra droga. O próprio agressor, eventualmente não, eu imagino que com frequência ele se arrependa de ter feito aquilo, né? Com certeza, é uma questão, Reizinho, que eu diria que vem, já está comprovado pela Organização Mundial de Saúde que é uma doença, primeira coisa, né? E é uma forma, o álcool ou outra droga, uma forma de preencher um vazio que a pessoa tem. Então ele usa porque aquilo lhe dá prazer, né? Quem que nunca bebeu uma cervejinha e não ficou mais contente, né? Sim. Então, o álcool e qualquer outra droga, ele causa essa sensação que a pessoa... E aí a pessoa usa muito, ela passa por um estágio além daquilo que deveria, né? E aí, ao invés de causar aquela reação da alegria, também causa a reação da tristeza, da violência, desperta, né? E aí vem, eu acho que é um dos eixos que nós temos que cuidar muito hoje, e também o governo municipal tem cuidado disso, né? Nós estamos com cursos, já tivemos aí com a professora Thelma na educação, em todos os núcleos da cidadania, que é um trabalho de prevenção às drogas, que isso é possível fazer, né? Em todos os núcleos da esperança. E os professores têm falado muito bem e tal. Isso também faz parte do nosso trabalho, porque à medida que a gente contém a violência, nós vamos, com certeza, ter menos mulheres agredidas, menos homens. Também tem casos, é raro, mas tem casos de mulher que agride homem, né? Porque você sabe também que o uso da droga está muito hoje voltado para as mulheres, né? Principalmente as mulheres mais jovens. Então, nós temos que fazer esse trabalho integrado, né? Estamos diante de uma grande epidemia, né? O problema Com certeza. Tem uma nossa coordenadora regional de Amor Exigente, que é a Maria Isabel Massoni, ela costuma dizer que nós estamos perante a terceira guerra mundial, que é a droga, né? E a gente não percebeu ainda. E se você for analisar a nível de mundo, né? Agora esse caso, né, da morte de um artista, né? Coutinho, né? Que eu esqueci o nome. O cineasta, né? O documentarista, faleceu nesse final de semana no Rio de Janeiro. Pelo filho, é esquizofrenia, mas com certeza essa esquizofrenia também está aí associada ao uso possivelmente de álcool ou qualquer outra droga. Sem dúvida, é um problema realmente muito complicado, né? Que envolve a humanidade, né, como um todo, e não é uma questão do Brasil. É bom que a gente diga, nem de Rio Preto, porque as pessoas, outro dia uma pessoa falou para mim assim, né, olha, eu estou muito chateada com o prefeito. Eu falei, por quê? Porque eu nunca vi tanta gente dormindo na rua. Aí eu falei, você sabe por que essas pessoas estão na rua? Muitas vezes, Reizinha, essas pessoas que estão na rua têm até... são pessoas que trabalhavam em banco, que trabalhavam em bons serviços, mas a droga é tão forte na vida dele que ele abandona tudo. Em função tudo, né? Tudo. Passa a ser referência da vida dele. Então não é uma questão do prefeito, não é uma questão do governador. É claro que é uma questão de saúde pública e todos nós, agentes públicos, somos responsáveis. Mas não é uma questão... E nós não temos resposta ainda, viu, Reizinho? Eu acho que é mais sério. Nós não temos uma resposta. Tem tentativas, né? Você viu em São Paulo várias vezes, lá na Cracolândia, né? E a polêmica que surge. Mas é uma questão que nós não temos uma resposta ainda para dizer, olha, por aqui dá para ir, né? Então está se tentando formas de se encontrar uma saída. É um caso de saúde pública e nós temos que achar uma saída, mas é toda a sociedade junta. Eni, no caso específico da agressão à mulher, por exemplo, eu estou errado se eu afirmar que trata-se de um problema, na verdade, democrático, que atingiria a todas as camadas sociais. Sim, mas me parece que apenas as pessoas numa condição social mais inferiorizada é que acaba recorrendo a esses mecanismos de defesa delas. Isso quer dizer que o número poderia ser ainda maior do que se todo mundo recorresse à secretaria, enfim, aos mecanismos de defesa. À medida, Reizinho, que a gente vai divulgando esses trabalhos, à medida que a gente vai falando de violência, né, nós temos aqui também, nós estamos lançando, né, ainda não chegou, já vou até doar um aqui para você. Opa. Nós estamos lançando aqui, né, uma revistinha sobre prevenção à violência, né?
Nessa revista que a gente pretende fazer com que as pessoas conheçam seus direitos, saiba das leis, né? E possam estar amanhã se buscando ajuda. E aí nós temos tido, sim, casos de pessoas de classe média e alta atendido tanto nas casas-abrigo como no centro de referência, só que em menor número. A grande maioria, aí nós temos dados, né? Como eu vim aqui foi meio corrido, eu não tive tempo de selecionar, mas nós temos um estudo na Secretaria da Mulher, feito por uma mestranda em Sociologia, a Milene, e ela fez um levantamento em grande medida, a grande maioria são mulheres das classes mais baixas, né, mulheres pobres que vão reclamar. Quer dizer, na realidade, como você disse, essa questão da violência ela atinge qualquer classe social, porque é cultural. Algumas faixas apenas não... Porque a mulher de classe média e alta, ela se sente envergonhada de procurar esses serviços, né? Afinal de contas, eu vou ser reconhecida, né? Mas a tendência é de cada vez mais... das mulheres se colocarem, né? Buscarem ajuda. Eu acho que de todos os preconceitos que existem, nós estamos aí dando um basta, né? Eu, particularmente, sou fã de novela e gostei muito do fim da novela Sexta-feira, né? Tem duas coisas que eu gosto, é novela e futebol, né? Eu sei. O de verde hoje não é à toa, né? A Eni é palmeirense, viu, gente? Então, a tendência é a gente ir aos poucos driblando tudo quanto é preconceito, né? E construindo essa sociedade onde as pessoas vivam melhor, né? Seja o que for, seja qual for a sua condição, ela tem direito de viver melhor e não tão oprimida como até agora a nossa sociedade. Até agora não, né? Hoje, Rio Preto, principalmente, é uma cidade que avança muito na conquista de direitos, né? E aí, da pessoa com deficiência, quantas pessoas com deficiência também é colocado, né, à margem, dentro da sua própria casa. A família já entendeu. Estamos nem falando de processo produtivo, da casa mesmo. Dentro de casa. A pessoa tem vergonha de mostrar uma pessoa porque ele tem, né, uma síndrome de Down, tem um autismo, enfim. As pessoas, e nós na secretaria também temos tido, né, esse cuidado, né, de cuidar dessas diferenças das pessoas com deficiência e assim, teve um curso que terminou no final do ano, 40 formandos em auxiliar de escritório, auxiliar de escritório. E assim, para nossa surpresa, ao receber o diploma, você não imagina qual foi o pedido que eles fizeram para nós na secretaria, né? Ô, secretária, a gente quer continuar vindo aqui. Não precisa ter curso, mas a gente pode vir aqui para trabalhar. Nós temos uma academia, que aliás é uma das primeiras do estado de São Paulo. Nós queremos vir aqui para usar a academia. Para quê? Para poder sair de casa. E para minha surpresa, esses dias eu encontrei com a filha de uma dessas participantes e falou, olha, minha mãe está com depressão. Era férias, né, de final de ano, de dezembro até dia 6 de janeiro. Nós não tínhamos professor, então não tinha como, né? Aí minha mãe está com depressão porque ela não consegue ficar mais em casa. Então... né? Essas pessoas são muito mais suscetíveis que as outras. Né? E a alegria, porque ela não saía, a alegria dela poder fazer esse curso, de ficar, acho que foram 3 ou 4 meses o curso, e agora ela não conseguia mais ficar dentro de casa, entrou até em depressão por conta de ter que ficar em casa. Ela queria, como ela pediu e outros pediram, a grande maioria, nós queremos vir para cá para dizer que não tem problema, a gente fica aqui no pátio mesmo, pode vir, né? A gente oferecia um cafezinho, né? Eles levavam, aí muitos começaram a namorar lá, você precisa de ver. Você passa a ter certeza aí de que a coisa está funcionando, né? Assim, é muito gratificante poder trabalhar com essas populações e poder ver a evolução, né, a felicidade que essas pessoas têm com coisas tão pequenas, né? Exato. Porque não é ainda... Eu estava conversando com o Dr. Valdomiro no final do ano e falei para ele, eu falei, eu quero ter muito mais condição de fazer pelos deficientes esse ano. Eu falei, não, vamos, né? Apesar das dificuldades, nós também enfrentando, né, tantas dificuldades financeiras, o Brasil e o mundo, né? Mas vamos ver se a gente melhora. E estamos aí com essa esperança, né, de poder ainda contribuir mais para que essas pessoas sejam mais felizes. Ao invés de 40, quem sabe passe por lá esse ano
100, 120, né? E a tendência é essa mesmo, né, Eni? De aumentar essa demanda, né? Porque a cidade cresce muito, né? E essas pessoas que estavam reclusas, né, lá em casa, vê outros e outros, ela vai querer sair também, né? As possibilidades, por exemplo, acessibilidade ao ônibus, né? Nós estamos adquirindo agora um ônibus, né, com acessibilidade para muitas vezes, em casos, ir buscar essa pessoa em casa. Então, tudo isso vai contribuir para que essas pessoas amanhã possam viver com dignidade. Eni, no caso da agressão à mulher, voltando a esse assunto, como ficam os filhos? No caso, quando existem filhos menores, crianças mesmo, sem nenhum tipo de defesa, eles vão junto para casa? Como é que funciona isso? Vão juntos, até 18 anos. E se for uma criança com deficiência, ela pode ir. Um filho com deficiência pode ser de 18, 19, 20, 30, 40 anos, não tem limite de idade. Fica lá com a mãe. Tem casos, nós já tivemos casos de mulheres que ficaram abrigadas com 4, 5 filhos. Né? É rara a mulher que não tem nenhum. Normalmente hoje as mulheres não têm tantos filhos quanto antigamente, né? Mas é raro a que vai sozinha. Normalmente ela vai com filho, 2 filhos, né? E a gente está fazendo também o levantamento do ano passado para ver quantos filhos foram junto com as mães, quantas mães e quantos filhos foram abrigados pelas nossas casas em Rio Preto. E os filhos também, não só abrigados, mas eles têm que, de certa forma, ser trabalhados. Eles são trabalhados, eles vão para a escola, continua a vida normal. É claro que muda de escola para, né, o agressor não ter contato, né? Então vai para outra escola também, esse veículo, né, que nós temos, vai buscar, vai na casa pegar, vai buscar na escola, né? E ali dentro da casa também tem terapeuta que trabalha essas crianças, trabalha uma brinquedoteca, que essas crianças podem brincar. E a gente procura também que essas casas não sejam uma casa, até agora procurando uma casa, tinha uma casa boa, mas a casa não tinha espaço. Então, que essas casas tenham espaço, o mais espaço possível, né, para as crianças poderem brincar, né, e as mães também poderem tomar um ar, uma árvore, né, enfim. Né, que seja a casa mais agradável possível. Sem dúvida. Nós estamos falando de casas, de um trabalho que não adianta a prefeitura, por exemplo, querer comprar uma casa, querer fazer uma sede, porque realmente tem que mudar de vez em quando. Né? Tem que mudar, mudar. Não pode ser permanente naquele local. Eni, vou pedir sua licença um minutinho para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre a Secretaria da Mulher. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com o Opinião Cidade, conversando aqui com a secretária municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia. Que nomão, né? Nomão. Então, é proporcional ao tanto de trabalho. Ao desafio, né? Que é fazer essas políticas, né? Exatamente. Eni,
A gente falou mais aí sobre a questão da violência contra a mulher, mas existem outros tipos de demandas atendidas aí pela Secretaria. Você estava falando aí da questão de pessoas envolvidas com drogas, o próprio portador de deficiência. Dá um panorama geral sobre os trabalhos desenvolvidos pela sua Secretaria. Olha, eu diria que depois da questão da mulher, que também, eu posso dizer para você que nós estamos começando, né? Rio Preto é pioneira, né, no estado de São Paulo, né? Fizeram bons trabalhos, tanto a Maureen quanto a Regina. A Secretaria tem o quê? Tem 12, 13 anos por aí? Não tem 10 ainda. Não tem 10. Não tem 10. Realmente muito nova, né? É nova, está se estruturando, né? Mas elas fizeram, as duas secretárias foram muito dedicadas, né? E tiveram trabalhos aí que estão marcando. A gente só está onde está hoje por conta do esforço delas, né? Mas nós temos muito o que fazer ainda com relação à mulher. Primeira coisa, né? Nós temos trabalhado muito a questão da violência, mas a gente tem que trabalhar outras fragilidades, vamos chamar assim. Por exemplo, a participação política da mulher. Porque se ela não tiver essa participação, Reizinho, nunca nós vamos fazer grandes conquistas. Não adianta a gente ficar trabalhando naquilo que fragiliza, mas não dá condição para que elas também se empoderem. Então, nesse âmbito aí, você defende a ideia de cotas, por exemplo, para participação, ou não? Ou teria que haver eu mesmo um defendo, de sabe por quê, Reizinho? Tanto cotas para negros, para mulheres, tal, porque assim, historicamente, nós fomos colocados à margem, por exemplo, na política, né? Nós mulheres não podia votar. Né? Isso, até recentemente. É muito recente. O homem vota desde que o Brasil é Brasil, a mulher não. Então, para você recuperar essa perda histórica, você vai ter que criar, por exemplo, eu sou contra, e sou do PT, né? Eu sou contra o voto em lista. O PT defende, mas aqui eu estou falando, né? Já falei dentro do partido, eu falo, né? Sou contra porque, infelizmente, os nossos partidos ainda não conseguem ser democráticos. Se os partidos fossem democráticos, e o PT é um deles, né, tivesse realmente uma plena democracia, nada contra o voto em lista. Mas enquanto ainda nós não tivermos essa cultura de democracia plena, fica difícil o voto em lista. Mas o PT deu um avanço e vários partidos já estão dando, que a lista como fala, é alternada. Um homem ou uma mulher, um homem, uma mulher, e vice-versa, né? Então isso seria realmente, isso é uma espécie de cotas, isso ajudaria muito a conquista da igualdade no poder, né? Tá. E no âmbito, por exemplo, do trabalho, no trabalho, a legislação também defenderia cotas para a mulher, mesmo na empresa privada? Como é que dá para encaminhar isso? Não temos ainda essa discussão, mas assim, pelo menos que eu conheça, né? Não estou familiarizada com essa discussão. É mais a questão do poder, que é uma coisa que eu venho trabalhando aí de muito tempo, né? Mas eu acho que as cotas ajudariam em todos os lugares, assim como para o deficiente, né? Se você não tiver colocar para a sociedade que é preciso incluir o deficiente no trabalho, não vai haver essa inclusão, né? Porque as pessoas acham que a pessoa com deficiência é incapaz, e não é. Né? Então, uma empresa, claro que essa empresa tem que ser preparada, e lá na nossa secretaria tem um trabalho específico para discutir com a empresa, acompanhar esse deficiente, porque ele também precisa, porque ele também não está adaptado. Né? Ele não tá, a cabeça dele não tem clareza de como é que ele vai trabalhar, então tudo isso tem que ser preparado. Agora, a cota ajuda, não resolve, mas ajuda, faz avançar. Né? Eu torço para que um dia a gente não precise ter cota. Né? Isso. Talvez chegue nesse ponto, né? Chegue. Eu acho que a gente não precisa. O dia que realmente houver uma consciência de que precisa ser assim. Sim, que homens e mulheres são iguais, que negros e brancos são iguais, que deficientes têm direitos como qualquer um, que uma pessoa que é homossexual não pode ser discriminada por isso, enfim, né? Tantos preconceitos que nós temos hoje. A hora que nós despir um pouco desses preconceitos, com certeza nós não precisamos falar em cota, não vamos mais precisar falar em cota. Aliás, nós não vamos ter nem esse programa aqui discutindo diferenças, porque as diferenças vão estar sonadas. Não tem mais diferença. Aí eu preciso arrumar outra coisa para trabalhar, né? Que bom, eu adoro trabalhar. Mas eu torço, eu sou assistente social, né, de formação,
E eu sempre dizia, desde a minha época de faculdade, que eu desejaria que um dia não tivesse mais serviço para assistente social. Algumas ficavam assim, né? Não, mas aí nós vamos perder. Não, mas a gente vai arrumar outra profissão, né? Porque trabalhar com fragilidades, né, com miséria, com diferenças, eu acho que a gente não precisaria disso, né? Se o mundo tivesse evoluído, uma evolução maior, ou não tivesse tido por exemplo, não tivesse tido escravidão, não tivesse tido discriminação contra deficiente, enfim, não precisaria, né? Nós aí, precisava ter assistente social, não precisava ter um monte de profissão, acabaria. No caso do desempenho de atividades profissionais, por exemplo, no trabalho, existem determinadas funções, determinados trabalhos que são muito adequados para a pessoa portadora de deficiente. Por exemplo, em alguns casos, eles são muito mais concentrados, tem uma série de responsabilidades que os tornam muito competentes para aquele trabalho. Talvez até mais competentes do dito... Porque ele se esforça mais. É como... Eu vejo assim, né? Eu sou negra e sei que assim, felizmente eu tive uma vida, eu posso dizer assim, privilegiada, né? Eu defrontei com preconceitos, mas em escala muito menor que muita gente, né? Eu tenho visto aí casos assim gritantes, né? Eu não tive. Então, mas assim, a grande maioria das pessoas se desdobram para fazer melhor porque é negro, porque é deficiente, porque é homossexual, porque é isso, porque é aquilo. Então as pessoas se dedicam muito mais. E aí é onde muita gente, por exemplo, uma empresa que às vezes tinha preconceito e recebe um deficiente, fala, pô, que legal, né? Se eu soubesse, eu tinha contratado antes, né, uma pessoa com deficiência, porque ele é muito mais esforçado do que uma pessoa que não é. Eu tenho notado que as pessoas têm percebido muito isso, os empresários mesmo. Justamente. Então, eu acho que nós temos aí essa possibilidade de avançar através desses exemplos que essas pessoas têm dado, né? E têm dado, né, de forma assim, em todas as esferas, né, negros, homossexuais, deficientes, enfim, né? Quer dizer, já tivemos muito mais problemas do que temos hoje, né? A coisa está melhorando. Temos avançado muito, Reizinho. Eu assim, olhando, né? Eu comecei a fazer faculdade em Lins em 75, né? E de lá para cá, assim, eu já fui para essa faculdade porque eu gostava. E 75 era o Ano Internacional da Mulher. Então, aí que eu me envolvi com a questão da diferença, né, da discriminação contra a mulher. E de lá para cá, de 75, foi o Ano Internacional decretado pela ONU, até hoje, olha, nossa... Melhoramos bastante. Melhoramos muito. Mas também quando a gente vai numa reunião... Por exemplo, outro dia nós estivemos em São Paulo, numa reunião nacional da Secretaria Nacional de Mulheres. A gente fala assim, mas nós precisamos evoluir muito. Olha, no estado de São Paulo, que é o estado mais evoluído, ainda falta isso, falta aquilo. Poucas cidades, como eu disse, né? Ribeirão Preto, outras tantas cidades, não tem o que Rio Preto tem, né? E olha que Rio Preto também precisa melhorar muito. Então... Melhorar sempre, né? Mas eu, assim, avaliando... Rio Preto e outras cidades, nós podemos dizer que nós estamos bastante à frente. Deixa eu perguntar para você agora sobre política um pouco. Eu sei que você não tem falado muito sobre esse assunto, mas eu queria saber... Quem falou para você que eu não tenho falado? Dos bastidores aí. Você mencionou agora há pouco que você continua ligado ao PT, né, o Partido dos Trabalhadores. Aliás, a Eni é uma figura histórica do PT nacional e do PT em São José do Rio Preto, né? Se isso servir para lembrar alguma coisa, para dimensionar o pioneirismo dela nessa área, eu sou capaz de lembrar que a Eni era daquelas que ajudavam a colar cartazes nos postes, etc. E sempre com muito orgulho, com muita fibra e com muita luta, sem dúvida nenhuma. E alegria, né? Fazia aquilo com muito prazer, né? Com certeza, né? Eni, mas aí, pelo fato de você ter assumido a secretaria do governo municipal, agora você criou problemas no relacionamento com o PT. Com certeza. Houve até tentativa de desfiliação, etc. Como é que funcionou isso? Como é que está isso? Como é que isso se resolveu? Quem é você hoje no PT? Na realidade, eu fui desfiliada, né? Assim, sem o meu consentimento, né? A direção daquela época, hoje é outra, né? Me desfiliou do PT, encaminhou minha desfiliação, o cartório fez, né? Porque legalmente, né? O juiz recebe lá a desfiliação e desfilia, né?
Mas eu entrei com pedido, readquirir a minha filiação, estou filiada hoje ao PT. Esse pedido porém, é via partido mesmo, via PT ou não, via Justiça? Via Justiça. Tá. Via Justiça, porque o PT pediu na Justiça a minha desfiliação, okay. né? Mas assim, Reizinho, eu o tempo todo eu procurei entender e respeitar a opinião do PT de Rio Preto, né? É oposição ao Valdomiro, né? Eu procurei respeitar, tanto é que eu fiz um pedido de afastamento das minhas funções partidárias. E fui também a São Paulo, conversei com os dirigentes, eu tenho grandes amigos no PT, hoje o presidente estadual do PT é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, o Emídio, né? Que é o nosso presidente estadual, na época era o Edinho, hoje é o Emídio. Então eu fui conversar com Edinho, ele. que ela fala é o Edinho Silva, de Araraquara. De Araraquara. Fui conversar para dizer para eles da minha posição, porque assim, Rizinho, você chega num momento da sua vida que você vê que tem alguns equívocos. Eu acho que o PT tem um equívoco, né? Principalmente, eu acho que aqui em Rio Preto nós tivemos vários equívocos. E um deles é de fazer, às vezes, uma oposição ao governo do Valdomiro, eu diria assim, até inconsequente, porque eu fui oposição ao Liberato, ao governo do Liberato. Sim. Eu e o Cacau. Porém, a gente votou projetos do Liberato extremamente polêmicos. Vou te dizer um. Esses dias mesmo estava discutindo sobre IPTU, um projeto similar a esse do Valdomiro, né? Nós votamos a favor, tanto eu e o Cacau. Fomos chamados lá na Secretaria de Planejamento, na época era a Emília, e ela mostrou para a gente, olha gente, nós precisamos rever a planta genérica da cidade. O que é a planta genérica? É a classificação do valor dos imóveis de acordo com a localização do imóvel. E nós vimos, por exemplo, vou citar um exemplo da casa onde eu morava. Eu morava na Anchieta na época. Uma casa na Anchieta, eu morava na Anchieta, numa casa que tinha mais de 100 metros de construção, que tinha um terreno de 10 por 30, eu pagava menos IPTU do que alguém no solo sagrado. É justo isso? Então, eu e o Cacau, sendo oposição ao Valdomiro, ao Liberato na época, nós votamos a favor desse projeto. Então, assim, eu acho que a oposição ela tem que ser bastante medida. Aquilo que é para o bem da cidade, que é para corrigir injustiças, você tem que votar a favor. Né? Fica parecendo um clichê falar isso, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, o que está em questão aí é o interesse da cidade, né? Da população. Sim, nós temos que fazer com que aqueles que está sofrendo a injustiça tenha justiça. E aquele que está pagando menos, com uma área mais valorizada, ele pague mais. O PT defende esse princípio, tanto é, por exemplo, em São Paulo, o Fernando Haddad fez o quê? Né? Um projeto similar ao nosso aqui. Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente precisa rever quando é oposição. A gente precisa, aliás, rever não, a gente precisa ver quando é oposição. E o PT é muito coerente nisso, né? A maioria dos petistas. Agora, nem em todos os lugares, às vezes, né, as pessoas têm um entendimento diferente, né? Que possam ter ocorrido em Rio Preto acabaram fazendo com que o partido cometesse erros, oportunidade. E perdesse a oportunidade. Então, hoje, assim, eu diria para você que eu estou no governo, me sinta petista, mais petistas, tanto quanto os mais petistas que existem, nem um pouquinho menos que qualquer um, tá? Nem um pouquinho menos. Por quê? Porque eu acho que eu estou sendo coerente com a minha história. Quando eu assumi a secretaria, eu fui conversar, eu fui discutir, eram projetos que eu defendia, por exemplo, a secretaria. Mulher, eu sempre defendi e propus o projeto da criação da secretaria, que foi a primeira coordenadoria no governo do Edinho. Depois, deficiente, assim que eu cheguei na Câmara, uma das coisas que das primeiras coisas que eu fui procurada foi pela dona Helena Pimenta para trabalhar a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Depois, negros, se eu não defender, como negra que sou, né? E, historicamente, com toda a discriminação que houve no Brasil contra o negro, se eu não defender, quem vai defender, o Reizinho? Sem dúvida. Não posso cobrar de ninguém. Depois, o outro programa que tem na Secretaria da Mulher é o Orçamento Participativo. É uma lei minha. Eu ponderei tudo isso. E posso te dizer, já disse no começo do programa e volto a dizer hoje, sinto-me orgulhosa de poder estar na secretaria, de poder desenvolver essas políticas que eu sempre defendi. Então, seria para mim como diria,
fugir da raia. Teria sido uma distorção se você não tivesse assumido eu estaria tanto. fugindo, eu estaria fugindo daquilo que eu sempre defendi. Por quê? Porque é um governo do PSB que não está... Na época ainda estava na base da Dilma, mas não é nem isso. Eu acho que a questão que conta é da cidade, é do bem das pessoas. Eu estar fazendo isso, eu me sinto assim muito orgulhosa, me sinto grata ao prefeito pelo convite. Tá? E espero honrar esse convite, espero honrar essas políticas, lutando para fazer o melhor possível. Né? E nessa altura, esse seu relacionamento com o PT de Rio Preto tá estremecido. Eu diria que hoje até assim tá meio que... uma espécie de uma paz armada. Não há paz, mas também não há guerra. E eu tenho, né, a primeira pessoa que eu chamei para conversar quando o Valdomiro me convidou foi o João Paulo Rilo. E ele não fez muita questão de conversar, da gente sentar, conversar, que eu queria mostrar para ele por que eu estava indo, mas nunca tive a oportunidade de sentar, de conversar com ele. Mas assim, também não guardo mágoa, não guardo, eu falei, eu e ele fazemos aniversário no mesmo dia. No outro dia encontrei ele, dei um abraço fraterno, não tenho raiva, não tenho ódio e não vou ter. Considero ele, do ponto de vista político, assim, um adversário, mas não um inimigo, né? Não acho que ninguém é inimigo, né? E quero para ele, desejo para ele tudo o que há de melhor, né? Não desejo nada de mal, assim como para ninguém no PT, né? Eu acho que não... O cenário político, pessoalmente para você, agora dentro do PT, num ano eleitoral de eleições para deputado, etc. Como é que isso está desenhado na sua cabeça, na cabeça do PT? Olha, quando o Eduardo Campos decidiu deixar o PSB, aliás, o PSB decidiu, através do Eduardo Campos, lançar a candidatura dele a presidente da República, né? E eu pensei bem, né, como é que eu ficaria. Ficou delicado, né? Eu sou petista, né? Aí fui conversar com o doutor Valdomiro. Cheguei lá, falei, prefeito, olha, eu estou vindo aqui porque o seu partido está deixando a base do governo Dilma, né? E eu quero dizer para o senhor que eu vou apoiar a Dilma e vou apoiar o Padilha aqui em São Paulo para ser governador. Vou apoiar os candidatos do PT. Aí ele deu risada, né? Falou, Eni, eu não te chamei aqui nunca te convidei para dizer para você que você tinha que apoiar esse ou aquele candidato, né? E foi uma conversa muito legal, não esperava dele aquela abertura. Fica à vontade, olha, se sinta à vontade, se você até achar que você precisa afastar para fazer uma campanha melhor, se afasta, depois nós voltamos a conversar para você voltar. Falei, não, prefeito, não chega tanto também, né? Mas, assim, foi uma coisa muito, assim, uma posição do prefeito muito democrática. E é isso que a gente tem que um pouco rever hoje, né? Porque, assim, qual era o conceito que a gente tinha? Era de quem era bom, era quem estava no PT, que as outras pessoas não prestavam. Apesar que eu nunca pensei muito assim. Mas muitos petistas pensam assim, que só é bom quem está no PT. E hoje não, eu tenho clareza disso, aliás, eu sempre tive, né? Mas eu tenho mais clareza ainda que tem muita gente boa fora do PT, que tem muita gente querendo fazer o bem fora do PT, e eu quero estar junto com essas pessoas que querem fazer o bem, independente do partido que elas estejam. E é nessa situação que eu me vejo hoje. E digo mais, o Reizinho, se amanhã o PT quiser me negar uma legenda, quero deixar claro que não sou candidata a deputada, não tenho essa pretensão, né? Quero continuar meu trabalho. Mas se o cavalo passar arriado, como não, é que é a a deputada não sou candidata, tá. eu tenho aí, eu prezo muito a minha amiga Beth Saão, eu prezo muito aí uma pessoa que não é do meu partido, mas tem um respeito muito grande, que é Orlando Bolsoni. Então, assim, são pessoas que eu acho que eu atrapalharia se eu saísse candidata. Então, eu tenho que, no mínimo, pensar que essas pessoas continuem fazendo o bom trabalho que eles estão fazendo. Eu não posso, né, sair aí. Eu acho que política você tem que saber fazer nos momentos certos. E considerar também aquelas pessoas que foram teus amigos e te apoiaram nas horas mais importantes. Eu tive apoio de pessoas importantes do PT e fora do PT, sabe? Me apoiaram, me deram, né, nas horas tristes, né, quando eu estava entrando na secretaria aí quase execrada, né, o Bolsonaro veio me apoiar, a Beth, o Zico Prado, um monte de gente. Então, essas pessoas são candidatos hoje, eu acho que eu trairia essa relação de amizade com eles saindo candidato, porque eu tiraria votos justamente deles. Eni, você tem muita coisa para fazer, pelo que eu estou vendo aqui, também na Secretaria da Mulher aqui em São José do Rio Preto. Tenho muita coisa para fazer e quero fazer. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a sua
sua presença aqui no Opinião Cidade. E Mas já acabou? Você vê como o tempo passa depressa quando a gente conversa sobre assuntos relevantes e importantes como esse. Eu queria desde já convidá-la para vir outras vezes aqui para a gente estar falando sobre assuntos de tanta importância, que precisa tanto do envolvimento, inclusive das pessoas que estão vendo em casa. Com certeza. E precisam sempre participando disso. Obrigado, viu, Eni, por ter vindo. Que agradeço, Rizinho, fico feliz de ver você aqui na TV da cidade, uma TV que lá atrás, quando a Irma Passoni veio aqui para ajudar a construir, eu me lembro que eu estava envolvido, era vereadora, né? E hoje ver ela fazendo esse trabalho tão importante, né, da comunicação, né, para a nossa população. Parabéns, você que sempre foi um jornalista daqueles que a gente pouco vê hoje, né, como raros profissionais, né, em todas as áreas, não é só no jornalismo, acho que bons profissionais hoje são poucos, né, que tem ética para trabalhar, que trabalha com... Então, parabéns para você também de te ver aqui nesse programa. Obrigado, tá? Eni. Você é suspeita, porque a Eni é suspeita porque ela é muito minha amiga, sem dúvida nenhuma. Gente, eu queria agradecer a você também em casa por estar participando conosco de mais essa edição do Opinião Cidade. E convidando para que estejam conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.